Olá a todos, professora Val. Hoje começamos a nossa segunda aula de português com o tema encontros vocálicos. Vamos lá? Vai ser bem interessante. Vamos à definição de encontros vocálicos. Encontro de vogais e semivogais na mesma sílaba ou em sílabas separadas. Nós vamos estudar em qual situação elas ficam na mesma sílaba ou em sílabas separadas. Os encontros vocálicos dão origem aos ditongos, tritongos e hiatos. Definição de semivogais. São as vogais I e U quando assilábicas, ou seja, não formam sílabas. Estão sempre apoiadas em uma vogal e são pronunciadas mais fracamente. Enquanto que a vogal pode formar sílaba sozinha, a semivogal aparecerá junto a uma vogal. Reforçando, não se separa a semivogal da vogal, tá certo? Exemplos de palavras com semivogais: pai, mãe, coisa, touca, pão, iguais, também, amam. Vamos lá. Pai, nós temos a vogal A e a semivogal I. Então, este I sempre vai estar junto à vogal A. Em uma separação silábica, esse I nunca ficará só, porque ele é uma semivogal. A mesma coisa ocorre com mãe. Eu tinha dito que era o I e o U, as semivogais. E mãe termina com E, mas a pronúncia dela é um I. Esse E é pronunciado como um I. Nós não dizemos mãe, né? Dizemos mãe. Então, este som essa letra E tem um som de I, por isso que é uma semivogal. Coisa, né? Semivogal I, tá de vermelho aí. Touca também, junto à vogal O. Pão, também da mesma forma que mãe. Pão, apesar de terminar com O, é pronunciado como se fosse um U. Então, é considerado uma semivogal. Iguais, nós temos duas semivogais e uma vogal no meio. Também, pode parecer estranho, mas aí também temos o encontro vocálico. Porque quando nós dizemos a palavra também, no final da palavra esse M soa como se fosse um I, ó. Também, nós colocamos um I na pronúncia. Então seria um Izinho oculto, né? Mesma coisa acontece com a palavra amam. É como se no final da palavra tivesse a semivogal U. Por isso que também estão incluídos como encontros vocálicos. E os encontros vocálicos formam os ditongos, tritongos e hiatos. Nós vamos estudar agora. Vejamos ditongos. Definição: encontro de uma vogal e uma semivogal ou de uma semivogal e uma vogal na mesma sílaba. A vogal é a base da sílaba e a semivogal é pronunciada de maneira mais fraca. Reforçando, não se separam ditongos. Exemplos: água, vejam que o ditongo UA permanece junto na mesma sílaba. Papai, temos o ditongo AI, também na mesma sílaba. Beijo, temos o ditongo EI, EI, beijo, na mesma sílaba. Os ditongos podem ser crescentes, decrescentes, orais e nasais. Ditongos crescentes tem a ver com o aumento do som. Nos ditongos crescentes, nós vamos ter a semivogal e em seguida a vogal, né? Como a semivogal é pronunciada de maneira mais fraca e a vogal de maneira mais forte, então nós temos um som que vai crescendo. Exemplos: glória, tédio, quase. Já no ditongo decrescente, ocorre o contrário. Primeiro nós temos o som mais forte, que é da vogal, e depois o da semivogal, né? Baixo, lousa, chapéu, é bem simples. Ditongo crescente, semivogal, mais vogal, som mais fraco para o mais forte. Ditongo decrescente, temos o som mais forte, que é da vogal, passando ao som mais fraco, que é da semivogal. Os ditongos também podem ser orais ou nasais. No ditongo oral, o ar sai somente pela cavidade bucal. Exemplos: lei, touro, faixa. Já no ditongo nasal, uma parte do ar
escapa também pela cavidade nasal, não apenas na cavidade oral. É fácil de detectar apenas pelo som mesmo da vogal. Por exemplo, pão, também, mãe. Nós temos um som mais nasal nessa situação. Vejamos agora os tritongos. O tritongo ele sempre vai ter essa forma: semivogal, vogal, semivogal. Sempre vai estar nessa ordem. Não vai ser como no ditongo. Tem o crescente, o decrescente. O tritongo vai ser sempre assim. Eles podem ser orais ou nasais. Pela explicação que já foi dada em relação com os ditongos orais e nasais, ocorre o mesmo com os tritongos. Vamos aos exemplos. Paraguai. Nós temos o tritongo U, semivogal U, vogal A, semivogal I. Averiguei, mesmo jeito. Semivogal U, vogal E, semivogal I. E os tritongos nasais, saguão, ninguém. No caso aqui de ninguém, né? Como já foi dito também, é como se houvesse no final da palavra ninguém, nesse M, houvesse uma vogal I, tá certo? Vejamos agora o caso do hiato. O hiato já é o encontro de duas vogais que ficam em sílabas separadas. Como a vogal ela forma a sílaba sozinha, o que não ocorre com a semivogal, então no hiato cada vogal vai ficar na sua sílaba, né, no seu cantinho. Vamos exemplo: ru, a, vogal U na primeira sílaba, A na segunda sílaba. Saúde, do mesmo jeito, vogal A na primeira sílaba, no sa, U na segunda sílaba e D na terceira sílaba. No caso aí temos uma trissílaba, vamos estudar isso aí mais para frente. No exemplo rainha, temos a vogal A na primeira sílaba e na segunda sílaba. Então, duas vogais, duas sílabas. Ocorre o mesmo com baú, duas vogais, duas sílabas. Ba, A na primeira sílaba, U na segunda sílaba. Para reforçar mais um pouco, vejamos a diferença entre ditongo e hiato. No ditongo, ao encontro de uma semivogal e uma vogal, ou vice-versa, né? Uma vogal e uma semivogal, enquanto que no hiato, há o encontro de duas vogais que ficam em sílabas separadas. No ditongo, esse encontro fica na mesma sílaba, já no hiato, sílabas separadas. Vamos a alguns exemplos. Na palavra pais, os meus pais, por exemplo, nós temos nesse exemplo um ditongo, não vai separar. Já na palavra país, já muda completamente o sentido, né? E também temos duas vogais, pá da primeira sílaba, is da segunda sílaba. Outro exemplo, doido, onde nós temos o ditongo o, i, e doído, onde nós temos o hiato, dó, vogal o na primeira sílaba, vogal i na segunda sílaba. E por último, tais, também temos um ditongo, e tais, temos um hiato. Vejam que um acento aí fez toda a diferença, né? Para fazer a diferenciação entre ditongos e hiatos. Obrigada a todos, que Deus abençoe e até a próxima. Fui.